Quer dizer, o Banco Central é uma trincheira do capital financeiro, ele está lá para isso. Como é que se ocorre em outros países que não têm um sistema capitalista tão choque, tão perverso como é o do Brasil? O que acontece em países chamados socialistas ou social-democratas? Nesses países, essencialmente, o Banco Central ele regula os fluxos monetários e, coisa importante, não tem essa coisa de você ter 2 anos de Banco Central entrando no governo seguinte, né, que simplesmente separa a política monetária do Banco Central e a política fiscal do governo. Então, você elege um governo que não consegue controlar o sistema monetário, isso aqui é uma aberração, certo? Então, você perde a capacidade efetiva de governo. Só agora, no fim do ano, que o Lula vai resgatar a capacidade de harmonizar essas políticas, né? Eu não conheço, do que eu já vi, eu chamaria isso de sem-vergonhice, porque pegaram o Campos Neto, né, que foi executivo do Santander, e o Santander não é bicho que se cheire. Certo? Tesoureiro. Tesoureiro, né? Pois. Foi mais contador do que economista. Ele amealhou um tesouro em dólares que colocou em paraíso fiscal, e esse tipo é colocado na direção do Banco Central, certo? E coordena o Banco Central, dirige o Banco Central até 2 anos de um governo diferente, né? E faz, teoricamente, quando você cria autonomia, é para você ter uma gestão técnica que não dependa dos momentos políticos, né? Aqui temos um cara que entra 2 anos nisso e vai namorar com os bolsonaristas preparando o seu futuro. E está mantendo a taxa de juros elevada para repassar mais dinheiro para grupos financeiros, dificultando o investimento produtivo do Estado, né? E gerando uma aplicação essencialmente improdutiva, como você mencionou. É um sistema de justificativa de interesses, né? Ela tenta mostrar, por exemplo, que nós temos que manter a taxa Selic elevada para proteger a população da inflação. Eles não vão dizer que nós queremos taxa Selic elevada para encher os bolsos da Faria Lima e da BlackRock e todo o pessoal internacional interessado, né? Então, isso tem que ser interpretado de maneira tranquila, certo? Pensando o seguinte, bom, a Faria Lima, os diversos grupos na mídia estão prevendo tal coisa em termos de inflação, em termos de emprego, em termos de crescimento do PIB, certo? Quais são os interesses que eles estão defendendo? Isso que deve ser, não é se estão certos ou errados. Eles sabem perfeitamente, por exemplo, que elevar a taxa Selic em nome de proteger a população da inflação é uma farsa, tá? Porque isso vale se uma economia está bombando, tá? Uma explosão de atividade, zerando o desemprego, etc. Tudo bem, você aumentar a taxa Selic para puxar dinheiro para aplicações financeiras e reduzir consumo e investimentos, certo? Tudo bem. Agora o Brasil está longe e está bombando, né? Nós temos 40 pessoas no setor informal, precisamos gerar um monte de emprego, nós temos subutilização da terra, subutilização das tecnologias, nós temos um desemprego que ainda é muito forte, apesar da sua redução também. Quer dizer, isso aqui não faz sentido. A interpretação tem que ser esse. Quando a Folha diz que tal coisa é assim, quando o Focus diz tal coisa assado, você tem que pensar, bom, qual é o interesse nisso, né? E aí as coisas ficam claras, né? Porque é óbvio que eles têm interesse em criticar, digamos, o Lula, dizer o tempo todo que vai dar tudo errado, né? E a cada vez depois ele dizer, bom, o que deu errado foi as nossas previsões. Mas não são previsões, é vontade de impedir que o Brasil cresça, que o Brasil se desenvolva, porque o que interessa a eles é a apropriação de recursos, e você disse muito corretamente, se trata de rentismo, né? O que mudou radicalmente é que você tem nos bancos centrais, pega o Banco Central Europeu, pega o Banco Central Chinês, né, o Bank of China, ele trabalha rigorosamente para que o dinheiro se oriente para investimentos produtivos, tá? Tanto em empresas como indiretamente através de fomento da demanda, para dinamizar a economia pela base, certo? Por isso, por exemplo, que a China proíbe, né, a agiotagem e assegura o seu controle. Isso é feito por outros bancos centrais também. No Brasil,
o Banco Central se tornou um instrumento de dreno de recursos públicos, dos nossos impostos, para os grupos financeiros, o que paralisa, evidentemente, a economia. É um dreno, como eu mencionei, de 7%. E o outro dreno que eles fazem, que eu acho, porque eu insisto em acoplar as coisas, que é o dreno através do juros sobre pessoa física, porque aí são juros que drenam, não 7%, drenam 10%. Tá? Daí esses 70 milhões de inadimplentes, esses 79 milhões de famílias atoladas em dívida. Certo? Isso aqui trava o consumo, entende? Porque as pessoas, em vez de comprar as coisas que precisam, estão pagando juros para os bancos sobre os empréstimos que tomaram. Então, isso paralisa a economia. Se você junta os 7% da taxa Selic, que extraem e que o governo podia investir para dinamizar a economia, e é passado para os grupos financeiros, se você acrescenta os 10% que são tirados da família, o que reduz a demanda, então veja bem como as coisas confluem. O cara que iria fazer uma empresa, produzir coisas, dinamizar a economia, ele pensa o seguinte, bom, para que eu investisse, eu não vou ter para quem vender, porque a demanda está fraca, certo? Segundo, se eu precisar fazer um empréstimo para comprar mais máquinas, no Brasil, 21%, no resto do mundo é 2%, 2,5%, 3% ao ano. Tá? Aqui, 21%. O cara pedia esse dinheiro da empresa, pagar 21%, devolver o empréstimo, ainda ter lucro, é absolutamente inviável. Tá? E 3, ele tem a opção de, em vez de produzir alguma coisa, ele continua no bolso, pega um BTG Pactual, pega qualquer grupo que ajude ele na gestão financeira, compra títulos do governo, recebe 10,5% ao ano, certo? Que é bem confortável, com uma inflação baixa. Ou seja, você tem 3 razões que travam a economia. Entende? E tudo que se consegue, esses 2,9% do ano, ou agora esse crescimento de 1,4%, tudo isso aqui, na realidade, é pelo imenso esforço que o Haddad e o Lula, apesar do arcabouço, estão conseguindo botar dinheiro na base da sociedade. Por que isso é tão importante? Porque na base da sociedade, o dinheiro se transforma em demanda. O pessoal tem coisas, né? Agora, o dinheiro que vai para os grupos financeiros entra na ciranda financeira. O básico é o seguinte, hoje, isso é Piketty que demonstrou daí seu sucesso mundial, né? Quer dizer, hoje rende muito mais aplicar na ciranda financeira do que investir em produto, gerar emprego, produto, dinamizar a economia. Né? Isso aqui é uma falha estrutural. Né? A gente, a longo prazo, não vai poder manter esse tipo de juro, o mais alto do mundo. Certo? Uma coisa que eu, nas reuniões internacionais que eu faço, por exemplo, com Genebra, sobre a ética nas finanças, eu tenho que mostrar documento dos bancos que não acreditam que no século XXI, certo, tem taxa de juros de idade média. Eu lembro do Shylock, de Shakespeare, né, do Mercador de Veneza. Certo? Esse é o nível. Né? Ou seja, você junta os juros da taxa Selic, que drenam os nossos impostos, os juros das famílias, que drenam a capacidade de compra das famílias, e o dreno sobre as empresas, que trava a capacidade de investimento. Você não tem como funcionar. Eu volto a dizer, o pouco que conseguimos crescer na faixa dos 3% é pelos imensos esforços desse governo de canalizar um pouco de dinheiro na base da sociedade, certo? Que isso gera demanda e reanima a economia. Né?